Olá, amigos da Bíblia Sem Maquiagem! Chegou a hora de analisar o capítulo 7, os primeiros 13 versículos. Arão e Moisés vão ser usados por Deus, mas os outros que não são de Deus também têm os mesmos poderes que eles, ou seja, o diabo tem tanto poder quanto Deus. O diabo não dá regras. Faça o que quiseres, pois é tudo da lei. Fique à vontade, eu não quero nada de você, só a sua alma. E tem muita gente que vai ser levado com ele, porque escolheu as coisas fáceis, as coisas do demônio. Deus deu trabalho para Moisés e Arão, sim, mas era um trabalho para ele. Era um trabalho que ele pediu, porque ele tinha isso combinado desde o Gênesis, não é? Vamos aos detalhes de hoje. Tá aí, amigos, hoje eu vou mandar foto do meu rascunho assim que começa tudo. Não deu tempo de colocar lá no Word. Então, para você não ficar sem o vocabulário da Bíblia, sem maquiagem, essa semana eu vou adiantando assim, tirando a fotinha do meu rascunho. Curta. Em tempos de Copa do Mundo, a gente pensa logo nas figurinhas repetidas, pois não deixa de ser tudo replay. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Todas as palavras selecionadas já foram vistas bem recentemente, pois não foi isso mesmo que Deus falou a Moisés no capítulo 4? A mais antiga deste versículo é o profeta, que é a designação de Deus a Abraão no Gênesis 20, versículo 7, na história de Abimeleque. Agora, olha que interessante, Deus por Moisés, por Deus, sobre Faraó. Dois por, um é verbo, outro não. Mas já pensou a responsabilidade de Moisés? E quanto a Arão, ser o profeta de Moisés? Em Mateus 7,15, Jesus bem avisou: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Eles estão aí por toda parte, vivendo às custas dos incautos, pois Deus disse em Zacarias 13, dos versículos 2 ao 6, que faria sair da terra os profetas e que se alguém se intitulasse profeta, correria o risco de ser morto até pelos próprios pais. Mas as pessoas não querem saber de Deus e o que ele determinou. Segue o versículo 2. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Tudo igual ao capítulo 4. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. E assim os satanistas começam a odiar Deus, pois ele mesmo vai endurecer o coração de Faraó. E a gente não entende o porquê de tudo isso. Mas uma coisa é certa e inconfundível: tudo isso se passou na terra do Egito. Inclusive o título Faraó é do rei do Egito. Quando o Egito foi conquistado por outros povos, estes se autodenominaram faraós. Quanto aos sinais e maravilhas que Deus multiplicará na terra do Egito, Jesus foi confrontado muitas vezes para fazer algum sinal, e ele sempre teve a resposta certa a cada um. Porém, em Mateus 13:57, na sua própria terra, não conseguiu fazer muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Foi aí que ele disse que não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Deus prossegue a sua novelinha. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Ah! Tá aí o porquê de Deus arrumar toda essa peça, se mostrar em grande aos egípcios, pois eles tinham tantos deuses, menos ele. Paulo também entendeu assim, em Romanos 9,17. Sem palavras novas também, nesses dois versículos, apenas a conclusão da atitude de Deus, na minha opinião. O versículo 6 diz que Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor lhes ordenara, porque eram obedientes e vão continuar fazendo assim como o Senhor lhes ordena. Só tem um momento que vacilaram. Isto custou caro. Mas depois falamos nisso.
Agora, as idades de Moisés e Arão, hein? Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. Então eram também anciãos, portanto, Deus valoriza os mais velhos, como diz em Levítico 19:32. Até Salomão diz: coroa de honra são as cãs, no Provérbio 16:31. As idades dos dois são novidade, porém, conforme a história, Arão foi nascido naquele tempo, que era para as parteiras matarem os meninos, no capítulo 1, não? Lá não diz nada. Aliás, no capítulo 2, já trata do nascimento de Moisés. E só aí diz que um varão da casa de Levi casou com uma filha de Levi, e assim dá a impressão que nem Miriam nem Arão existem. Bom, Moisés e Arão foram falar com Faraó, e o Senhor lhes falou: quando o Faraó vos falar, dizendo: fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor lhes ordenara. Arão lançou a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente, como o Senhor tinha dito. Só que Faraó chamou os seus sábios e encantadores e os magos, e eles fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles, isto é, a serpente de Arão engoliu as outras. E daí vem mais perguntas. Com que poder os sábios, encantadores e magos do Egito transformaram as varas em serpentes? Em Marcos 9:39, tem um personagem desconhecido fazendo milagres em nome de Jesus. Pedro até quis proibi-lo, porque este personagem não andava com eles. Porém, Jesus disse que ninguém pode fazer milagre em nome dele e depois falar mal dele. O que você acha de tudo isso? Enfim, chegamos ao versículo 13, onde diz que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito, e não apenas dito, decretado. E aí, será que Deus interferiu nos milagres dos servidores de Faraó? Pensamentos. Vai pensando nisso e deixe seu palpite nos comentários. Não se acanhe, aqui todos podem opinar. Afinal, a Bíblia é um livro aberto a interpretações. Por hoje, a Bíblia Sem Maquiagem vai parando por aqui, deixando você com essas caraminholas na cabeça. O próximo vídeo é a leitura do segundo trecho desse capítulo 7. Não deixe de acompanhar, que a história é interessante. Até lá!